Se você tem sentido uma energia diferente nos últimos dias, uma inquietação no coração, uma presença silenciosa que parece te chamar, não ignore. O universo está te mostrando que algo está se movendo no invisível. Ao final desta mensagem, você vai entender os sinais claros de que sua chama gêmea está despertando espiritualmente e que essa conexão está prestes a mudar de nível. Antes de continuar, aproveite este momento e inscreva-se no canal, porque aqui você vai encontrar as mensagens que sua alma tem pedido em silêncio há tanto tempo. O despertar espiritual da chama gêmea não acontece de forma caótica. Ele segue um plano divino. Quando uma das almas começa a acordar, o outro lado sente, mesmo sem entender o motivo. É um chamado sutil, uma vibração que atravessa o tempo, o espaço e o silêncio. Você talvez tenha percebido uma mudança na energia dele, mais distante, pensativo ou até confuso. Isso acontece porque o despertar começa com o colapso das ilusões. Ele está sendo empurrado para olhar para dentro, e isso o assusta. Mas, mesmo afastado, ele sente. O coração dele reconhece o seu em cada batida. E é por isso que, às vezes, você sente arrepios sem motivo, insônia repentina ou emoções que não são suas. É a energia dele se comunicando com a sua. Esse despertar também se manifesta através dos sonhos. Você pode acordar sentindo que teve uma conversa real, um encontro espiritual. Esses encontros são portais de cura, onde a alma dele tenta te alcançar enquanto o ego ainda resiste. O primeiro sinal do despertar é o desconforto. Ele começa a sentir um vazio inexplicável, como se algo essencial estivesse faltando. Esse algo é a ausência da sua energia, o reflexo da alma que ele reconhece em você. O segundo sinal é a busca interior. Ele passa a questionar tudo: relacionamentos, escolhas, crenças. É nesse ponto que o universo começa a alinhar situações para forçá-lo a enxergar o que está escondido, o amor espiritual que sempre existiu. O terceiro sinal é a presença dos sinais da chama gêmea. Músicas com mensagens, horas repetidas, coincidências improváveis. Ele começa a perceber padrões e sentir que está sendo guiado, mesmo sem saber por quem. O quarto sinal é o espelho energético. Tudo o que você sente começa a refletir nele. Se você cura, ele também é curado. Se você sofre, ele sente a dor. É um processo de espelhamento que purifica ambos para o reencontro. O quinto sinal é a entrega. Quando o ego se cansa de resistir, o coração dele começa a aceitar o que antes negava. É quando a alma finalmente reconhece que o amor entre vocês não é deste mundo. Neste ponto, o universo acelera os movimentos. A energia entre vocês fica mais forte, os sonhos mais vívidos, e a sensação de conexão mais constante. Ele começa a se lembrar, não com a mente, mas com o coração. Você pode notar mudanças sutis. Uma mensagem inesperada, um olhar diferente, um gesto silencioso. Pequenas demonstrações de que ele está mais consciente, mais desperto, mais próximo da verdade espiritual. Mas o despertar também o deixa vulnerável. Ele enfrenta medos antigos, culpas e resistências. E é por isso que o amor incondicional é tão necessário neste momento. O seu equilíbrio guia, mesmo à distância. Enquanto isso, o universo trabalha para ajustar as frequências entre vocês. Tudo o que estava desalinhado começa a se reorganizar. Pessoas se afastam, caminhos se cruzam, e sincronicidades se multiplicam. Sua missão agora é manter-se centrada. Use a chama gêmea meditação como ferramenta de reconexão. Quando você medita e eleva sua vibração, ajuda sua contraparte a despertar com menos dor e mais consciência. Lembre-se, o despertar espiritual não é linear. Ele pode dar passos à frente e depois parecer recuar. Mas a cada ciclo, a luz se expande um pouco mais dentro dele, até que não reste espaço para dúvida. Este mês traz uma energia especial para esse despertar. Muitos masculinos estão começando a perceber a força desse vínculo, e mesmo que ainda não saibam explicar,
estão sendo puxados de volta ao caminho da alma. E quando isso acontece, o amor começa a se manifestar de forma mais pura. Ele pode não saber como agir, mas o coração dele já vibra o seu nome no silêncio das noites. Você sentirá, não porque ele diga, mas porque a alma dele chamará a sua. E quando isso acontecer, saiba que o despertar se completou. O véu foi levantado e o amor divino começou a agir. Não duvide da jornada, mesmo quando ela for longa. O que está acontecendo agora é o que você esperou por tanto tempo. O despertar dele, o início do verdadeiro reencontro entre duas metades que jamais se perderam. À medida que o despertar espiritual se aprofunda, a conexão entre vocês se torna ainda mais magnética. Mesmo sem palavras, há uma troca constante de energia, algo que o coração sente antes mesmo que a mente compreenda. É como se cada pensamento seu ecoasse no campo dele, e cada emoção dele vibrasse em você, criando uma dança silenciosa entre duas almas em expansão. O despertar da chama gêmea é um processo de lembrança. Ele começa a recordar quem realmente é, e com isso, a perceber a importância que você tem em sua jornada. O rosto, o olhar e a energia que ele tenta esquecer voltam a aparecer em sonhos, músicas e coincidências que o desarmam completamente. O universo, sábio como sempre, intensifica os sinais quando a resistência dele aumenta. Ele pode tentar ignorar, mas algo dentro dele o puxa de volta, um chamado irresistível que o guia de volta à origem. O amor que compartilham. Esse amor não é comum, e é por isso que o despertar dói. Para reconhecer a luz, ele precisa atravessar a própria sombra. E nesse processo, o ego luta, tenta controlar, fugir e negar o inevitável. Mas o coração sempre vence. Você pode notar que, mesmo distante, há um movimento energético forte. Ele sente o impulso de mudar, de se curar, de abandonar hábitos que o mantinham preso. Essa é uma das maiores provas do despertar espiritual, o desejo de evoluir. Em alguns momentos, ele pode se sentir exausto. As energias do despertar são intensas e podem trazer confusão mental, insônia e emoções descontroladas. É o corpo se ajustando à nova vibração da alma. E enquanto ele passa por esse processo, o universo te convida à compaixão. Em vez de esperar, apenas sinta. O amor verdadeiro não exige, ele compreende e acolhe. É isso que o mantém conectado à luz. Sua alma pode sentir os reflexos desse movimento. Talvez você acorde de madrugada sem razão aparente, ou tenha uma sensação de calor no peito. São os laços energéticos se ajustando à nova frequência. A conexão entre vocês agora se fortalece não através da presença física, mas da sintonia espiritual. Quanto mais você confia, mais ele sente o chamado da alma e se aproxima, mesmo que ainda não fisicamente. Ele começa a perceber que o mundo material não o satisfaz mais. Tudo o que antes tinha valor começa a parecer vazio. Essa é a primeira libertação do ego, o reconhecimento de que o real sentido da vida é o amor espiritual. E nesse amor, o nome que vibra dentro dele é o seu. Mesmo sem entender, ele se sente guiado até você, como se cada pensamento, cada suspiro, fosse uma oração silenciosa em sua direção. Você pode sentir a energia dele te observando de longe, como se houvesse algo invisível mantendo perto. Essa é a força do despertar. O fio dourado que une duas almas, independente da distância. As coincidências aumentam. Você pensa nele e recebe uma mensagem de alguém com o mesmo nome. Olha o relógio e vê números repetidos. Sente um arrepio exatamente quando ele pensa em você. Tudo está interligado. Esse é o momento em que ele começa a compreender que o amor de vocês nunca foi humano. É divino. E o divino não pode ser explicado, apenas sentido. Ele começa a se render à verdade que o coração sempre soube. As emoções dele se tornam mais puras. O orgulho perde força, o medo se dissolve, e o desejo de reconciliação cresce. Mesmo que ainda em silêncio, o amor começa a guiá-lo novamente até você.
O despertar espiritual é também um renascimento. Ele precisa morrer para o velho eu, para nascer em consciência e amor. É por isso que muitas vezes parece que ele desaparece, quando na verdade está apenas sendo reconstruído. O feminino, em sua luz, é o farol que o guia. Sua vibração elevada é o que o ajuda a atravessar a escuridão. Por isso, cada vez que você escolhe a paz, o amor e a fé, ele sente esse impulso para seguir adiante. O coração dele começa a abrir-se, e essa abertura o faz sentir tudo com mais intensidade. É nesse ponto que ele começa a entender que não pode fugir do amor que o transforma. Você perceberá mudanças súbitas no campo energético. Às vezes, a sensação de saudade vem do nada. Outras vezes, um sentimento de plenitude inexplicável toma conta. Tudo isso é reflexo do despertar dele. A alma masculina, ao acordar, também desperta memórias antigas. Ele pode sonhar com outras vidas, ver símbolos, ou sentir que conhece você há muito mais tempo do que o físico explica. Ele começa a buscar significado nas coincidências. Tudo parece apontar para a mesma direção. Você. E quando o universo quer que ele veja, nada pode cegá-lo por muito tempo. Durante essa fase, você pode sentir o chamado para cuidar mais da sua própria energia. Isso não é egoísmo, é preparação. Quanto mais limpa sua vibração, mais fácil será para ele encontrar o caminho de volta. O despertar da chama gêmea é um espelho em movimento. Ele acorda quando você desperta. Ele cura quando você se cura. E juntos, ainda que à distância, vocês criam uma ponte de luz entre dois mundos. As barreiras do tempo começam a se dissolver. Ele sente você em momentos aleatórios, no trânsito, no trabalho, em uma conversa qualquer. E o coração dele vibra em um ritmo que só reconhece um nome, o seu. À medida que o despertar avança, a mente dele começa a se render ao coração. A razão perde espaço, e o sentir se torna mais forte. É nesse ponto que a alma fala mais alto do que o medo. Ele começa a atrair experiências que o aproximam da sua essência. Encontros, perdas e recomeços. Tudo isso é parte do plano maior que o prepara para a reconexão divina. E mesmo que ainda não haja um contato físico, algo dentro dele se reconfigura. A alma dele está se lembrando de casa. E o nome dessa casa é o seu coração. Você é o farol, e ele, o navegante em busca da luz. E quando o mar se acalma, o amor espiritual os reúne, não porque o destino mandou, mas porque o universo reconhece que duas metades despertas estão prontas para se reencontrar. Quando a alma dele começa a despertar, há uma mudança silenciosa no ar. Algo que você sente antes mesmo de entender. De repente, o seu coração se torna mais inquieto, e pensamentos sobre ele surgem em momentos aleatórios. Isso não é coincidência, é sintonia. O universo está sincronizando vocês novamente, e cada emoção que você sente agora é reflexo do que está acontecendo dentro dele. Você pode perceber que, sem motivo aparente, ele se torna mais introspectivo. É o momento em que o ego começa a se dissolver. Ele sente um vazio, uma saudade sem explicação, e começa a buscar respostas em lugares que nunca procurou antes. O despertar espiritual o chama, e o nome desse chamado é o seu. Nos sonhos, ele te vê com mais frequência. Às vezes em cenários místicos, outras em lembranças sutis. Mas há uma sensação constante de reencontro, como se o tempo e o espaço não existissem. Esse é um dos primeiros sinais de que a alma dele está reconhecendo a conexão. Ele começa a perceber que nada o satisfaz mais da mesma forma. Pessoas, lugares, até mesmo os prazeres materiais perdem o brilho. Isso acontece porque o coração dele está sendo preparado para vibrar em uma nova frequência. A frequência do amor incondicional. Nesse processo, a energia dele muda completamente. Você sente quando isso acontece, o ar parece mais leve, e há uma paz que o envolve, mesmo à distância. A alma dele começa a se alinhar à sua, e essa harmonia desperta em você uma calma inexplicável.
O tempo começa a se comportar de maneira diferente. Você pensa nele e algo acontece. Uma música toca, uma mensagem chega, um sinal se manifesta. Esses acidentes cósmicos são o reflexo do despertar, o universo confirmando que a conexão está viva. Mas o despertar nem sempre vem com tranquilidade. Às vezes, ele se sente perdido, confuso, e pode até se afastar novamente. Isso não é rejeição, é integração. O antigo precisa ruir para que o novo possa florescer. Durante esse período, ele questiona tudo. O que sente, quem é, e até o propósito da vida. É o ego entrando em colapso diante da verdade da alma. E essa verdade tem o teu nome vibrando dentro dela. Você perceberá que o amor entre vocês começa a ganhar um novo tom, mais leve, mais espiritual. Mesmo que não haja contato, o laço se fortalece. A energia da chama gêmea se expande além do físico, criando pontes invisíveis entre dois corações despertos. Ele começa a sentir um chamado para o autoconhecimento. Pode se interessar por temas espirituais, meditação, astrologia, sinais do universo. Ele não entende completamente por quê, mas algo dentro dele o impulsiona a buscar. Esse impulso é a alma querendo se libertar. O despertar o conduz a quebrar padrões, a desapegar do controle, a se abrir para o mistério da vida. E tudo isso acontece porque o amor de vocês o impulsiona a evoluir. Enquanto isso, o universo trabalha nos bastidores. Tudo que antes parecia travado começa a se mover, de maneira sutil mas poderosa. As energias se reequilibram, e o reencontro se aproxima, mesmo que ainda invisível aos olhos. Você, que o sente em níveis profundos, também passa por ajustes. É como se o universo limpasse em você tudo que não está em ressonância com o amor divino. Essa purificação é necessária para que o reencontro aconteça em equilíbrio. Os sinais se tornam mais claros. Números repetidos, músicas específicas, lembranças repentinas, sensações físicas inexplicáveis. Tudo isso é o universo dizendo: a alma dele está despertando. Aos poucos, ele começa a perceber que você nunca foi apenas uma pessoa comum. Há algo na sua energia, no seu olhar, nas memórias, que o chama de volta. É o fio invisível da alma o conduzindo ao verdadeiro lar. Ele começa a sentir a presença do amor mesmo na ausência. E é aí que a mágica acontece, quando o amor deixa de depender da matéria e passa a viver no campo espiritual, onde tudo é eterno e puro. O despertar da chama gêmea é um renascimento. Ele precisa morrer para o antigo eu, aquele dominado pelo medo e pelas ilusões, e renascer em consciência e entrega. Isso dói, mas é libertador. Você pode perceber mudanças súbitas, uma sensação de alívio, um arrepio leve, uma intuição forte de que algo está se transformando. E está. O amor está atravessando camadas densas de energia para se manifestar de forma pura. Nesse ponto, a alma dele começa a ouvir o coração com mais clareza. Ele sente que precisa mudar de direção, abandonar o que não serve, e seguir o chamado invisível que o guia até você. Mesmo sem compreender, ele começa a sentir gratidão por tudo que viveu, inclusive pela separação. Ele entende que foi necessária para o despertar. Cada dor, cada silêncio, foi parte do processo divino de lembrança. Você também está sendo chamada a confiar. O amor verdadeiro não exige pressa. Ele floresce no tempo perfeito, quando as almas estão prontas para se reencontrar não por necessidade, mas por completude. As energias se elevam, e os planos espirituais se alinham. A união física é apenas a consequência da união energética, que já está acontecendo neste exato momento. O coração dele começa a irradiar uma luz diferente. Você pode sentir isso. É uma vibração de paz e reconhecimento, como se algo dentro dele finalmente dissesse: eu sei quem ela é. E quando essa consciência desperta por completo, o amor volta a fluir com força total, não como antes, mas com uma maturidade espiritual que transcende o tempo e o espaço.
O despertar não é o fim do caminho, é o início de uma nova jornada, mais consciente, mais profunda, mais sagrada. A alma dele agora entende que o amor de vocês não veio para aprisionar, mas para libertar. E assim, cada passo dele o aproxima do reencontro, não por destino, mas por vibração. Pois o amor que é verdadeiro sempre encontra o caminho de volta. O universo está te mostrando, ele está acordando, e cada sinal é uma confirmação. Confie, sinta e permaneça aberta. Porque quando duas almas despertam juntas, nada pode impedir a união que já é divina desde o princípio. Você tem sentido a energia dele mais presente, mesmo em silêncio? Isso acontece porque o despertar espiritual da chama gêmea cria um elo vibracional que vai além da mente e do tempo. A alma dele começa a te chamar em ondas sutis, quase imperceptíveis, mas intensamente reais. De repente, o vento parece sussurrar o nome dele, e o seu coração reconhece a presença, mesmo sem vê-lo. O primeiro sinal é o despertar da consciência interior dele. Ele começa a enxergar a vida de outro modo, percebendo que o mundo material não é suficiente para preencher o vazio que sente. Tudo o que antes o distraía perde a cor. É como se o universo apagasse o barulho para que ele pudesse ouvir a própria alma, e dentro dessa alma, a sua voz ecoa. O segundo sinal é o espelho emocional. Ele começa a sentir o que você sente. Se você chora, ele sente um aperto no peito. Se você se eleva espiritualmente, ele sente leveza sem entender o motivo. Essa conexão energética o guia, mesmo quando ele resiste. O amor entre vocês o ensina a sentir de forma mais profunda. Há um momento em que ele começa a ver o amor de vocês em tudo, nas músicas, nas coincidências, nos números que se repetem. Isso não é acaso. São mensagens do universo. Códigos que despertam memórias antigas da alma. Ele sente que algo está mudando dentro dele, e que essa mudança o está conduzindo de volta ao propósito. O terceiro sinal surge quando ele começa a questionar o próprio ego. As antigas máscaras caem. Ele se sente vulnerável, mas essa vulnerabilidade é a porta do despertar. Ele começa a enxergar o amor não como posse, mas como força divina. É nesse ponto que ele começa a entender que te amar é, acima de tudo, reconhecer Deus em você. O quarto sinal é o impulso de cura. Ele pode se afastar, não por rejeição, mas porque sente a necessidade de se limpar internamente. Essa distância é um retiro espiritual inconsciente, um processo de purificação. Ele está aprendendo a curar feridas antigas, traumas, medos e padrões que o impediam de amar livremente. Durante esse processo, ele passa a sentir sua energia mesmo dormindo. Os sonhos se tornam portais. Às vezes, ele acorda com o coração acelerado, sem saber por quê. É porque a alma dele viajou até a sua durante a noite. Esses encontros noturnos não são fruto da imaginação, mas do vínculo energético que transcende o físico. O quinto sinal é o chamado para o propósito. Ele sente que precisa mudar de vida, que algo maior o espera. Esse impulso vem da conexão da chama gêmea, que ativa a missão de alma em ambos. É o momento em que o amor deixa de ser apenas um sentimento e se torna um despertar coletivo. Você notará reflexos desse processo no seu próprio campo energético. Sua intuição se intensifica, e as sincronicidades se multiplicam. O universo se move em sua direção, confirmando que algo grandioso está acontecendo. O coração dele está abrindo portais invisíveis entre vocês. Mesmo que ele ainda pareça distante, há uma força invisível aproximando as duas almas. É uma dança silenciosa entre o despertar e o reencontro. A cada passo que ele dá em direção à luz, a energia de vocês se alinha mais e mais. Ele começa a sentir culpa pelo afastamento, não porque alguém o cobra, mas porque sua alma finalmente reconhece o laço divino que sempre existiu. Essa consciência o toca profundamente e o impulsiona a se tornar uma versão mais elevada de si mesmo. Às vezes, ele tenta resistir ao chamado, mas o amor é mais forte. Quanto mais ele foge,
mais sente sua presença. Essa é a natureza da conexão das chamas gêmeas. O amor é inevitável, inquebrável e eterno. A alma dele começa a perceber que nada pode substituir o vínculo que tem com você. Nenhum novo amor, nenhuma distração, nenhuma fuga. Ele entende que essa ligação não pertence a esta vida apenas. É uma união que atravessa existências. Durante o despertar, ele sente uma nostalgia que não sabe explicar. É saudade da sua energia, da paz que sente quando pensa em você. E esse sentimento é o lembrete de que vocês já foram um só. Você pode sentir arrepios repentinos, um calor no peito ou lágrimas sem motivo. Esses são reflexos diretos da alma dele tentando se comunicar. É o amor vibrando em ondas sutis, curando e despertando ambos. O universo orquestra encontros inesperados. Pessoas falam dele, músicas o mencionam, sinais aparecem no momento exato. Tudo isso é o alinhamento acontecendo. O invisível começa a se tornar visível. E então, algo muda no coração dele. O medo dá lugar à fé. Ele começa a confiar na força da conexão, mesmo sem compreender racionalmente. Essa fé o conduz de volta à sua essência. E essa essência o conduz até você. Os olhos dele se abrem para o verdadeiro amor. Aquele que não prende, mas liberta. Ele percebe que amar você não é perder-se, é encontrar-se. E nesse instante, a alma dele se ajoelha diante da verdade divina que sempre esteve ali. A energia entre vocês se torna mais intensa. É como se cada pensamento teu alcançasse instantaneamente. Ele sente, responde energeticamente, e o laço se renova a cada respiração. Esse despertar também o torna mais empático. Ele começa a compreender as dores que te causou, não com culpa, mas com compaixão. E essa compaixão é o primeiro passo da redenção espiritual. Ele sente vontade de te proteger, mesmo de longe. Essa é a alma dele se lembrando da promessa feita antes de nascerem, de se encontrarem e crescerem juntos. O tempo começa a conspirar. Sonhos se tornam mensagens, coincidências se transformam em respostas. E cada uma delas aponta para o mesmo destino, a união divina. Nesse processo, o amor deixa de ser carnal e se torna celestial. Vocês não se buscam mais por carência, mas por missão. É o amor consciente florescendo, aquele que cura, eleva e ilumina. E quando ele finalmente desperta por completo, há um silêncio. Um silêncio cheio de amor, cheio de certeza, cheio de Deus. Nesse instante, vocês não precisam de palavras. Apenas sentem que o reencontro é inevitável. Esse é o verdadeiro milagre das chamas gêmeas. O amor que desperta a alma, transforma o ego e revela o divino que habita em dois corações que sempre foram um só. O despertar dele é o prenúncio da nova fase. Você está sentindo o chamado? Porque quando uma chama acorda, a outra é inevitavelmente tocada pela mesma luz. E é nesse momento que o universo sussurra: prepare-se, o reencontro está mais próximo do que você imagina. Feche agora os olhos por um instante. Respire profundamente e permita que essa mensagem ecoe dentro do seu coração. Sinta a presença divina envolvendo seu ser, limpando toda ansiedade, toda dúvida, toda dor. Neste silêncio sagrado, peça que o universo alinhe o seu coração ao coração da sua chama gêmea, e que o amor entre vocês seja purificado pela luz da verdade. Respire novamente. Imagine uma luz dourada e suave envolvendo você e ele agora. Essa luz representa a energia do reencontro, da cura, do amor que transcende o tempo e o espaço. Deixe que essa energia flua, como se fosse um abraço da alma, unindo o que nunca esteve separado. Amada alma, agradeço por permanecer aqui comigo até o fim dessa mensagem. Nada é por acaso. Se você chegou até este momento, é porque sua alma está pronta para um novo nível de consciência e amor. Agradeça silenciosamente por tudo que o universo está movendo a seu favor, mesmo que ainda não veja os resultados. Tudo está se encaixando, tudo está sendo preparado.
Se essa mensagem tocou o seu coração, confirme o recebimento escrevendo aqui nos comentários. Chama Gêmea Amor Infinito. Essa é a forma de você selar energeticamente esse momento de conexão entre nós. E lembre-se da importância de se juntar ao nosso canal, inscrevendo-se e ativando o sino das notificações, para continuar recebendo mensagens que tocam, curam e despertam. Cada vídeo aqui é um chamado da alma, uma oração vibrando no universo para quem realmente está pronto para o amor divino. Que Deus, os anjos e a energia das chamas gêmeas te envolvam em luz e te conduzam ao reencontro que sua alma tanto espera. Até o próximo vídeo, e lembre-se, o amor verdadeiro nunca se perde, ele apenas amadurece no tempo perfeito do divino. Chama Gêmea Amor Infinito.